Então, pessoal, vou estar iniciando aqui a primeira massa para iniciar a primeira produção. Eu vou estar fazendo várias massas e vários tipos de salgados. Então essa é a primeira massa que eu vou estar começando aqui a sovar ela. Essa massa, pessoal, essa massa eu já tenho um vídeo que já mostra como que eu fiz essa massa. Ela é uma massa até fácil de mexer, de trabalhar. E algumas dicas também no outro vídeo passado que eu fiz salgados. Mostrei como que eu faço essa massa para ela não ficar grudenta e nem também ela não ficar pegajosa na mão. E as dicas era simplesmente peneirar a farinha para preparar a massa e também usar a margarina. A margarina que eu uso sempre é aquela com creme de leite. Pode ser qualquer marca, pode ser Delícia ou Doriana. Sempre aquela que vem com creme de leite, ela é mais cremosa. E veja só a massa. Eu vou estar esticando ela aqui para poder esfriar. Essa é a primeira parte. Essa já é a primeira parte que antes de sovar a massa. Que eu dou uma esticada nela em toda a mesa para poder depois sovar. Vejam só, vou esticando toda a massa. Ela ainda quente. E com isso eu vou usando também essa espátula de plástico que eu vou usando. E ela vai ajudar bastante durante a produção aí para separar a massa e dividir na hora de pesar também. E eu vou estar dividindo aqui e vou deixar aqui para esfriar a massa e logo vou voltar já a começar a produção. Passou um tempo, a massa esfriou. Agora eu vou estar aqui com luva, já com luvas. E também já vou estar separando, sovando a massa. Veja só, eu vou sovando ela até... É uma massa boa, não fica grudando na mão. E também agora eu vou estar sovando, ao mesmo tempo que eu vou sovando a massa, eu já vou também esticando ela para tirar aquelas bolinhas de trigo. Para não ficar muito aquele gosto de trigo também no salgado. E também para o salgado ficar lisinho. E também para tirar esse gosto do trigo, né? E voltando àquelas dicas que eu falei anteriormente, que é peneirar a farinha antes de colocar na hora de preparar a massa. Importante disso, quando a gente peneira, fica poucas bolinhas de trigo para a gente ficar tirando da massa. E quando a gente não peneira o trigo, coloca o trigo já sem peneirar, aí fica muito difícil trabalhar com a massa assim, porque daí você perde muito tempo para ficar tirando essas bolinhas. Vejam só, eu vou separando aqui e já tirando todas as bolinhas de trigo que eu for achando na massa. Essa massa, pessoal, me rendeu aí cerca de 6 kg, quase 7 kg de massa me rendeu. Geralmente é essa receita que eu uso aí, cerca de quase 7 kg de massa. Agora eu vou separando assim, vou sovando e separando, né, as que já foram tirado, aquelas bolinhas de trigo, toda aquela parte que todo o trigo, aquela bolinha de trigo que fica na massa, geralmente é pouco. Aqui no canto, perto da balança, mostra o tanto que eu tirei, que geralmente isso aí é pouco. Quando a gente peneira a vantagem de peneirar o trigo é isso aí, a massa já sai bem lisinha e fica pouca coisa pra gente tirar. É dessa forma, pessoal, eu vou esticando a massa, e vendo se acha alguma coisa, aquelas bolinhas de trigo, e vou tirando. E nisso eu já vou separando já a parte que já foi
tirado já. Agora, pessoal, eu vou estar aqui pesando a massa em 480 gramas, que vai me render aí 10 porções de 48 gramas cada, só de massa. Depois, acrescentando o recheio, mais 12 gramas de recheio vai dar 60 gramas cada salgado. Então a ideia é essa, fazer o salgado de 60 gramas. Então eu vou pesando aí a 480, fazendo várias bolinhas de 480. Aí para mim ter uma ideia de quantos salgados eu vou conseguir fazer, porque como eu mostrei no vídeo anterior, né? Eu sempre faço com 10 salgados cada pacotinho. Então aqui vai mostrar, essa massa vai mostrar quantos pacotinhos vai me render essa massa. Então eu vou ir dividindo já, pesando 480 cada massa. O importante de ter balança, pessoal, é que já dá para a gente padronizar a produção. E dessa forma que eu estou fazendo, sempre dividindo. Eu começo dividindo primeiro em 480. E agora eu vou acelerar o vídeo aqui. E eu vou mostrando agora quanto que vai me render. Quantos pacotinhos vai me render de salgados. Aqui já deu 9, 10, 11 e mais um resto de massa aí que vai me render a faixa de uns 4 salgados a mais aí. Então me rendeu aí 11 de 480, que vai me render 11 pacotes salgados. A cada uma 10, então quer dizer que eu vou ter 110 mais uns 4 ali, 114 salgados vai me render essa massa. De 60 gramas cada salgado. Agora eu vou estar dividindo aqui, como eu falei, em 10 porções. Eu vou dividindo dessa forma e vou pesando aí 48 gramas cada. Fazendo o recheio de presunto e queijo, que é o risoles de presunto e queijo. E eu vou fazendo assim, pessoal, eu vou abrindo a massa e o bolinho, depois abro a massa já para deixar o recheio, fácil para colocar o recheio. Estou fazendo aqui alguns aqui. Sempre padronizado, pesado. Às vezes demora assim no começo, quando a gente demora para fazer, por causa tem que ficar padronizando, pesando o recheio, pesando massa, mas aí a gente mantendo o produto já padronizado, já facilita para a gente saber quanto a gente vende, por quanto a gente vende, por quanto a gente tá ganhando. Então aqui, pessoal, vou já colocando o recheio já numa massa que já está aberta, aí coloco de novo para pesar 60 gramas. Cada salgado 60 gramas. Aí fechou. Apertou ali o recheio. Fechou. E sempre modelando e apertando o salgado para tirar o ar, porque é para não, também na hora de fritar também já não ter perigo de estourar. Então é dessa forma que eu vou fazendo, pessoal, olha só. Agora eu vou modelando, já vou finalizando aqui esse salgado. Que é o risole presunto e queijo. Agora eu vou pegar mais uma massa aqui. E sempre do mesmo padrão. Colocou o recheio na massa, que já está na massa ali já aberta. E já pesou, bateu o peso. Se não bateu, se deu a mais, tira. Se deu a menos, coloca mais. Até bater o peso de 60 gramas. 48 da massa e 12 de recheio. E vocês veem ali que o recheio, ele não é pouco recheio também, né, pessoal? Olha só. E eu vou fazendo mais um aqui. Colocou na massa. Acrescentar um pouco de recheio aí que não bateu 60 gramas. Então essa. E agora, pessoal, estou aqui com a água
e a farinha de rosca, água gelada, que eu vou estar usando para empanar os salgados. Coloco aqui cerca de 15 a 20 salgados na água. Eu coloco água gelada, pessoal, porque água gelada pelo menos já deixa o salgado na temperatura assim que já dá para colocar no freezer, né? Se colocar assim ele ainda um pouco quente, um pouco morno, ele começa a suar, começa na hora de congelar, fica muita água daí. Agora eu vou estar colocando aqui na farinha de rosca. A farinha de rosca que eu uso, pessoal, é a farinha de rosca normal que a gente compra no supermercado. E também misturado aí com a farinha de rosca feita de pão. Então essas dois tipos de farinha que eu uso, pessoal, para empanar o salgado. A farinha de rosca normal e também aquela farinha de rosca feita de pão. A gente compra aí nas padarias ou até mesmo em algum supermercado que tem padaria dentro. Agora já em seguida, coloquei aqui todos os salgados na farinha. Eu vou estar agora... Eu uso dessa forma para empanar os salgados. Começo a balançar assim a bandeja e todos os salgados vai grudando a farinha nele. Agora eu vou ter outra bandeja aqui no qual que eu vou colocar os salgados. E dessa forma eu vou tirando o excesso, né, da farinha. E vou colocando nessa outra bandeja aí até dar cerca de 60 salgados que dá cada bandeja dessa. Tirando o excesso de farinha e colocando na bandeja. Para depois colocar no freezer para congelar. E aqui agora, pessoal, já estou com os salgados já empanados. Sobrou aqui um pouco de farinha que eu vou estar utilizando de novo. Só dar uma peneirada. A água já vou ter que trocar mesmo. E esse aqui é os salgados, pessoal, depois que eu vou estar colocando no freezer. E agora voltando aqui, pessoal, sobrou queijo e sobrou também um pouco de mussarela com presunto. Que eu vou estar usando aqui para fazer bolinho de queijo e também o risoles de presunto e queijo. Eu faço assim, pessoal. Eu peso primeiro cada bolinha de queijo assim. Cerca aí de 11 gramas. 11, 12 gramas. E agora, pessoal, vou estar mostrando aqui como eu faço o bolinho de queijo. Eu já abri a massa aqui, coloquei o queijo dentro da massa já e vou apertando e bolinhando para dar aquele formato redondo do bolinho de queijo. Eu fiz um aqui. Agora vou estar mostrando mais uma vez. Já a massa aberta. Pega o queijo, cerca aí de 12 gramas. Pesou para bater os 60 gramas de cada que é o salgado. Apertou, fechou e bolinhou. E sempre apertando para tirar o ar, para não dar problema na hora de fritar o salgado. Eu já fiz alguns aqui. Aí quando acabar esse queijo, que não vai dar para usar toda a massa com ele, eu vou estar usando o presunto e queijo para fazer risoles. E acabou então aqui, ó, o de presunto e queijo, né? E aí sobrou um pouquinho de queijo que não ia dar para fazer nenhum salgado. E coloquei aqui junto já com a mussarela e o presunto para fazer já o risoles de presunto e queijo. Aí vou estar utilizando esse restante de massa que tô com ele aqui. E assim acabando, também sobrou massa. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer salsicha.
empanadinha de salsicha. Peguei 5 salsichas, cortei ao meio, me deu 10 metades de salsicha que eu vou estar utilizando então aí para completar essa massa. Tá aí cada metade de salsicha e mais uma quantidade de cada massa dessa, eu vou estar fazendo meio, o empanadinho de salsicha aí que dá meio, que vai dar o salgado de 1,50. A salsicha, pessoal, ela pesa mais do que os outros recheios. Os outros recheios eu uso 12 gramas, já a metade da salsicha pesa aí na faixa de 75. Mas só que o que compensa é no preço, porque é o recheio mais barato que a gente consegue comprar aí. Que nem eu paguei aí na promoção aqui no mercado, na açougue que eu compro, eu paguei acho que R$9 o quilo. E o quilo dá cerca aí de, se eu não me engano, 1 quilo dá cerca de 20 salsichas. Então quer dizer que eu dividindo ao meio vai me dar 40. Me rende aí 40 salgados o quilo, se eu não tiver enganado nas contas que eu fiz aqui. Isso mesmo, 20 salsicha para dar 1 quilo. Eu divido ao meio, aí vai me dar 40 metades de salsicha, do qual que vai dar 40 salgadinhos desse que eu vendo a 1,50. Veja só. Se for para vender depois de pronto, vai dar aí na faixa de 1,50. O pacotinho é com 10, é 15. Eu consigo fazer 4 pacotes e me dá aí R$60, sendo que eu usei R$9 só do recheio. E a massa é mais barata ainda para fazer do que o recheio. Veja só, pessoal, está pronto aqui os salgados. Bolinho de queijo, a salsicha, o empanadinho, mas que vai pro freezer daqui a pouco. E depois é só embalar. Então é isso aí, pessoal, esse é o vídeo aí mostrando como é que é a minha produção aí, aproveitando a folga, os últimos dias de folga para estar fazendo a produção aí para vender final de semana.